Fala nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo da noite desta quarta-feira nós vamos falar sobre a despedida de Fernandinho do Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal. Porque promessa é dívida e eu tinha dito que se houvesse algum acontecimento importante ou urgente, nós voltaríamos em plantão extraordinário antes do dia 2 para comentá-lo, e foi o que de fato aconteceu. Em postagem nas redes sociais, o volante Fernandinho agradeceu aos torcedores, reforçou a sua gratidão e a sua ligação com o Atlético Paranaense e se despediu do clube. O camisa 5 tinha contrato até o dia 31 de dezembro de 2024 apenas e não foi procurado pela diretoria encabeçada pelo presidente Mário Celso Petralha para renovar o vínculo. O Fernandinho e o staff, os representantes, aguardaram uma nova proposta dentro da nova realidade econômica do Furacão, porque o acordo que chegou a ser selado verbalmente anteriormente foi descartado depois da queda do clube para a segunda divisão, porém a oferta aguardada nunca chegou aos representantes do meio-campista. E para mim, pessoalmente, eu confesso que foi uma grande decepção a saída do Fernandinho. Primeiramente porque, em termos técnicos, era a grande referência do Atlético Paranaense dentro de campo e um dos principais jogadores em atividade no futebol brasileiro. Sempre foi um líder técnico, os resultados do Furacão na temporada, com e sem Fernandinho, demonstram isso de maneira muito clara. Fora de campo, é um jogador que era referência em termos de profissionalismo e deixou um bom exemplo na reta final da temporada, quando ele acelerou a sua recuperação depois de sofrer uma lesão de grau 4 para tentar ajudar a salvar o clube do rebaixamento, que infelizmente não foi possível. Por outro lado, a relação entre o jogador e o clube, além dos torcedores, sofreu desgastes ao longo da temporada. Em 2024, a sugestão de não ter ou de não haver concentração na véspera das partidas que são disputadas na Liga Arena foi bastante questionada pelos torcedores. E uma coisa que eu acho importante que se entenda, gente, é que quando o Atlético realmente entrou em crise, quando o rebaixamento passou a ser realmente um tema mais sério dentro do clube, não foi o Fernandinho que impediu ou que atrasou o retorno das concentrações. Essa decisão partiu, ou na realidade o bloqueio dessa decisão partiu inicialmente do ex-diretor técnico de futebol Paulo Autuori. Da mesma maneira, o Fernandinho teve voz ativa nas discussões sobre treinadores do Atlético para a temporada. Porém, e isso também é importante que se diga, quem teve decisão final em todas as vezes, como sempre acontece, foi o Mário Celso Petralha, o presidente do Conselho de Administração do Atlético Paranaense. E, evidentemente, nem Juan Carlos Osório, nem Cuca, nem Lúcio Gonzalez, nem Martinho Varini, nenhum desses nomes foram trazidos pelo Fernandinho, vieram de outras fontes. Porém, o Fernandinho não é um santo e nem está isento de responsabilidades pelo ano desastroso do Atlético. A ausência dele para participar de um clube Porém, o Fernandinho não é santo e nem está isento de responsabilidades pelo rebaixamento do Atlético nessa temporada tenebrosa de 2024. A participação do volante em um curso de gestão durante o ano, além de outras pequenas ausências, foram bastante questionadas e não caíram bem com os torcedores e também internamente, especialmente depois do rebaixamento, quando não houve um posicionamento do Fernandinho nas redes sociais, né, não houve um pedido de desculpas, não houve um pronunciamento. E o volante também não se reapresentou com o restante do elenco no momento em que a diretoria decidiu encurtar as férias. Então, gente, considerando tudo, né, colocando tudo na balança e especialmente levando em consideração o caos que foi a gestão esportiva do Atlético em 2024, eu particularmente, você tem todo o direito de pensar diferente, entendo que a permanência ainda seria mais benéfica do que prejudicial e que as novas lideranças poderiam ser contratadas justamente para potencializar aquilo que o Fernandinho traz de positivo. Tá? Seria importante a contratação de uma liderança mais falante. O Fernandinho não é esse líder de falar tanto, de se comunicar tanto. É mais uma liderança técnica dentro de campo e uma liderança em relação ao comportamento pelo exemplo, em relação ao profissionalismo. Então, como a gente tem como a gente tinha, né, na realidade, um Thiago Heleno que também não é esse líder tão comunicativo, tão falante, não é um líder tão presente vocalmente no vestiário, a presença de um jogador com esse perfil seria importante. Tá? O Fernandinho poderia ser muito potencializado pela presença de um jogador que conseguisse assumir essa função para que a liderança dele pudesse funcionar em outros aspectos.
E da mesma forma, gente, um líder que pudesse se aproximar um pouco mais das categorias de base, como fazia, por exemplo, o ex-meiocampista e talvez ex-ídolo para muita gente, Lúcio Gonzalez, quando era jogador do Atlético Paranaense, também seria importante. O Fernandinho não conseguiu ou não demonstrou interesse nesse momento em ser uma referência, né? E um protetor, digamos assim, alguém que ajude no processo de transição dos jogadores que vêm da base. Então, gente, considerando todos esses fatores, eu vou me confessar para vocês bastante decepcionado. Porque não é a decisão que eu tomaria, e acho que todo mundo gostaria que o clube agisse como pensa, né? E preocupado, porque nesse momento é muito difícil a gente projetar o que a gente pode esperar do Atlético Paranaense na temporada 2025, e essa incerteza acaba sendo, lógico, motivo de muito incômodo no início de uma temporada onde o Atlético tem margem de erro zero. No final de 2025, ou o Atlético sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro, e aí a temporada terá sido um sucesso, ou o Atlético não sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro, e a temporada terá sido um fracasso. Então, de minha parte, repito, decepcionado, chateado, incomodado com o que aconteceu, mas vou ficar na torcida para que a decisão da diretoria de zerar, entre aspas, as lideranças do vestiário e reconstruir a partir do zero a dinâmica do grupo, acabe se revelando uma decisão acertada. Porque o Atlético, enquanto instituição, enquanto clube, e os torcedores, né, tão angustiados por tudo que aconteceu ao longo desse ano, certamente precisam de alguns acertos para comemorar aí no curto e no médio prazo. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro. Deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. Gostaram da saída do Fernandinho? Não gostaram? Concordam? Não concordam e por quê? E se você está chegando agora, vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra Atleticano, compartilhe e curta em redes sociais. E se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal Palavra Atleticano, onde por uma quantia mensal simbólica de R$ 4,99 você tem acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp para interagir diretamente comigo e com os outros membros, falar sobre o Furacão numa base diária, tem prioridade no recebimento de respostas dos vídeos aqui no canal e também acesso a uma série de conteúdos exclusivos. Então é isso, pessoal. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.